Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa quinta aula do quadro Pra Teu Louvor. E hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Vamos fazer vários exercícios, uma aula prática sobre todo o conteúdo que foi conhecido, estudado na aula anterior, na aula 4. Portanto, para que você consiga fazer essa aula, é importante que você tenha assistido a aula anterior. Nós vamos hoje treinar sobre todas as questões que nós estudamos na aula anterior e a primeira delas foi sobre respiração. Nós falamos sobre os pilares que são muito importantes, são necessários para que você tenha um bom desenvolvimento vocal e também para que você tenha consciência de como está trabalhando o seu instrumento, ou seja, a sua voz. Vamos então começar com o primeiro pilar, respiração. Aqui nós temos uma estrutura que já é conhecida, que nós já vimos, pulmões, a estrutura da caixa torácica, estrutura de diafragma. E por que já começo a nossa aula com essa imagem? Porque essa é a base da nossa voz. O primeiro pilar que precisa ser trabalhado, desenvolvido para a nossa produção vocal ser completa e ter qualidade. Vamos então pensar qual é a funcionalidade dessa imagem para a nossa aula de hoje. Nós temos nessa região do corpo a caixa torácica. Sempre se fala muito em relação à voz, ao estudo da voz cantada, qual o melhor tipo de respiração para que você tenha qualidade vocal. É sempre bom pensarmos que nós temos vários músculos, muitas musculaturas que trabalham no processo de respiração. Então, quanto mais nós acionarmos essas musculaturas, mais sustentação, mais suporte, mais apoio nós vamos ter. Portanto, devemos sempre pensar que pulmões participam, diafragma participa, a estrutura muscular intercostal participa, a estrutura abdominal participa. Conseguem lembrar da aula anterior que nós vimos a estrutura muscular da região abdominal? Elas também participam, aquelas musculaturas também estão ativas na nossa emissão vocal. Ou seja, para ter uma respiração completa, dessa maneira, nós consideramos a região costodiafragmática abdominal. Essa vai ser a respiração mais completa para te fornecer sustentação necessária para a sua produção vocal. Então vamos pensar nessa região, intercostais, costelas, e aqui nós temos as costelas flutuantes, e também região abdominal. Eu quero que você inspire pelo nariz e solte pela boca. E algo muito importante, clavículas não participam da nossa respiração, elas não precisam movimentar, a gente não precisa desse movimento alto, tenso, ok? Então ponha uma mão, por favor, na região das costelas e outra mão na região do abdômen. Nós vamos sentir toda essa estrutura muscular expandir. Inspirou pelo nariz, soltou o ar pela boca. Inspirou pelo nariz, soltou o ar pela boca. E esse movimento de crescimento, inspirou, expandir aqui e também expandir aqui. É um movimento de reflexo muscular. Soltei, toda essa estrutura relaxa. Falei essa palavra relaxa. Então vamos entender o que acontece de fato. Quando você inspira, os músculos se contraem, eles se ativam. Quando você expira, eles relaxam. Mas tem um momento muito importante entre a contração, entre a ativação e entre o relaxamento, que é exatamente a nossa fonação, a nossa emissão vocal. Então, nós vamos fazer o seguinte, para conhecer essas três etapas: ativação, inspiração, fonação, produção vocal e expiração, relaxamento. Inspirei, ativei. Eu não vou desmontar isso aqui e vou fazer um S longo. Agora eu relaxo.
Percebem que essa sustentação, enquanto eu estou emitindo voz, emitindo som da minha voz, ela é necessária. É exatamente isso o que conhecemos por apoio. O momento em que você acionou, ativou essa musculatura de respiração e deixa ela ali ativa, deixa ela acionada para que a sua voz tenha apoio, sustentação muscular. Vamos fazer mais uma vez? Agora a gente vai contar. Eu quero que a gente estabeleça limites e possibilidades de superação para o nosso corpo, ok? Fizemos 5, vamos fazer 10. 5 segundos, fizemos no primeiro S. Vamos fazer 10 segundos nesse segundo S, ok? Inspirou, ativou musculatura. Não deixa ela desmontar. E solta. Eu posso fazer esse exercício com uma vogal, a que mais me dê conforto. Inspirou. Solta. Eu posso fazer com uma consoante. Inspirou. Por que é importante a gente associar o exercício de respiração com a fonação, ou seja, com a vibração das pregas vocais e também com a totalidade da voz, com os articuladores? Porque a respiração, ela é o primeiro passo, lembra? O primeiro pilar dessa produção vocal. Então, isoladamente, ela não vai trazer tanto benefício, mas quando eu associo o exercício de respiração a todo o restante da produção vocal, eu consigo perceber como está a minha estrutura de respiração em relação à sustentação da voz, ok? Vamos fazer novamente. E agora eu vou colocar notas nesse som. Nós vamos fazer com a consoante Z, ok? Z. Inspirou. Vamos parar aqui para perceber um detalhe desse exercício. Vocês identificaram que eu, entre os intervalos dos tons, respirei novamente, soltei o ar e puxei pelo nariz novamente. Essa é uma possibilidade de respiração. Sempre soltar pela boca e inspirar pelo nariz. Mas nós temos outras possibilidades que vão ser necessárias. Exemplo, no momento em que você estiver cantando um hino, que tem uma frase muito rápida e você tem um espaço muito curto para respirar no meio. Se nós tivermos essa situação, o que a gente precisa fazer? Respirar com o nariz e com a boca. Eu gosto sempre de associar isso a um susto. Sabe quando você vê alguma coisa e se assusta? Puxa o ar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. E olha aqui o movimento. Inspirou. Diafragma expandiu, intercostais também. Minha musculatura abdominal ativou. E eu tenho aqui uma reativação do meu apoio. Vamos de novo. Vou fazer com o Z, ok? Inspirou normal pelo nariz. Agora sim, um relaxo. Usei as duas possibilidades. Sempre que você for treinar com os exercícios, você pode usar essas duas possibilidades. Ou refazer a sua inspiração de forma calma, tranquila, pelo nariz, ou utilizar esse recurso de uma respiração nasobucal, nariz e boca ao mesmo tempo, puxando o ar e reativando
uma estrutura que já estava acionada anteriormente, a estrutura muscular de respiração. Por que é importante nós conhecermos essas duas formas de respiração? Porque vai ter momentos que você vai poder respirar tranquilamente pelo nariz e vai ter outros momentos que você não vai conseguir respirar tão tranquilamente assim e vai precisar acionar de forma mais rápida essa estrutura muscular. Pensando ainda na nossa respiração, eu preciso fornecer às minhas estruturas resistência. O que quer dizer isso? Quando eu falo de resistência, eu quero que os meus músculos respiratórios sejam saudáveis, tenham qualidade, tenham energia para que eles consigam fornecer apoio à minha produção vocal. Quando nós falamos de estrutura respiratória, esse é um grande amigo do equilíbrio da nossa voz, o nosso diafragma. Ele precisa ser acionado, precisa ser estimulado. Como eu estimulo o meu diafragma? Vamos pensar nessa questão da movimentação muscular intercostal. Eu vou respirar em 3 aberturas e faça comigo esse exercício. Inspirei 1, soltei tudo. Inspirei 1, soltei tudo. Inspirei 4, soltei tudo. De novo, inspirei 4, soltei tudo. O que eu estou fazendo com o meu diafragma? Estou treinando para que ele consiga abrir, expandir, contrair e ficar. Contrair e ficar, contrair e ficar, contrair e ficar. Isso é treino de resistência. Você pode começar com 2 inspirações, solta tudo. Quando estiver mais interessante, bem firme, vai para 3, solta tudo. Depois, 4, solta tudo. Lembrando sempre que quanto mais vezes você faz, menor precisa ser esse movimento aqui. Se eu fizer 5 vezes, por exemplo, 1, 5 vezes. Abrir cada vez bem pouquinho para que o meu diafragma pudesse ter essa movimentação, essa abertura suficiente para que ele contraísse, para a minha produção vocal ter o equilíbrio que ele me dá. E ainda está acionado aqui. Relaxei. Outra forma de nós acionarmos o nosso diafragma. Nós vamos fazer um exercício inspirando pelo nariz. E vai ser um pouco rápido. Pense sempre nessa estrutura aqui intercostal. Nós vamos puxar o ar pelo nariz. E solta. Sempre os exercícios de respiração devem ser feitos com o olhar da propriocepção. Lembra da propriocepção? Você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo. Porque é possível que a gente sinta tonteiras quando a gente faz exercício de respiração. Por que isso pode acontecer? Porque quando você começa a trabalhar com essa estrutura de forma mais intensa, a oxigenação no nosso cérebro também se torna mais intensa. E isso pode causar uma leve tonteira. Ou até mesmo, exemplo, pessoas que têm labirintite, elas têm mais facilidade de ficar tontas, também pode causar. Tudo tem que ser feito com o maior cuidado possível e também com muita sensibilidade para você perceber o que o seu corpo está dando de resposta, ok? Outro exercício que nós podemos fazer em relação ao estímulo do diafragma. Nós vamos soltar o ar com S, pensando nessa estrutura abdominal. Você vai gerar leves contrações na parede abdominal. Ok? Sempre lembre-se de respirar, expandindo essa estrutura. Então, inspiramos. Refez. Refez. Inspirou.
inspirou, 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 inspirou. Último, inspirou. Conseguem perceber que eu só soltei a minha estrutura diafragmática no último S. Então, inspirou. Aqui eu desmonto tudo e deixo o músculo relaxar, ok? Fizemos 3 e relaxando no quarto. Agora nós vamos fazer direto. 1, 2, 3 e... Fiz todos esses sem desmontar minha estrutura, sem relaxar o músculo. Façam todos esses exercícios de respiração de forma calma e consciente, para que você consiga perceber a evolução. Nós temos vários outros exercícios de respiração, mas esses são alguns básicos para que possamos entender a importância de trabalhar essa estrutura respiratória. Todo o suporte muscular que você possui no seu corpo funciona como apoio para a sua emissão vocal, para a sua produção de voz. Toda a região abdominal, todos os músculos abdominais, os músculos intercostais, o diafragma em si, os pulmões também, toda essa estrutura também pélvica, abaixo do abdômen, é suporte para o ar que está circulando no seu corpo e para a produção da sua voz. Agora vamos para exercícios que trabalhem a região da fonação. Conseguem lembrar o que é fonação? Movimento de prega vocal vibrando, ou seja, o ar em contato com as pregas, produzindo vibração, gerando vibração, ok? Essa região é a região subglótica. Lembra que falamos? Região abaixo das pregas vocais, região subglótica. Quando elas estão abertas, em posição de abertura, aberta, é porque o ar está entrando, eu estou inspirando. Então, nessas duas primeiras imagens, nós temos um movimento de inspiração. Esses tubos que você consegue ver na imagem são os tubos que compõem a nossa traqueia, ou seja, aquele tubo que vai levando o ar para os nossos pulmões. Quando as minhas pregas estão fechadas ou em fechamento, eu estou falando ou cantando. É o momento da fonação. E lembrem também, fonação ainda não é a totalidade da nossa voz, ok? Isso é importante. Quando ela está fechada, toda fechada, ela está vibrando, recebendo o contato do ar na região abaixo das pregas e acontece a resistência que promove os movimentos de vibração, esse movimento ondular. E isso é muito rápido. A olho nu, nós não conseguimos ver. Existe um exame que o otorrino faz, que é a videolaringoscopia, com uma câmera bem pequenininha, pelo nariz ou pela boca mesmo, nós conseguimos visualizar os movimentos da nossa laringe. Mas é uma estrutura muito delicada, muito pequena e não promove movimentos exagerados, a não ser que nós estejamos cantando de maneira inadequada e forçando todas essas estruturas aqui. Por que eu trouxe essa imagem? Para nós entendermos a etapa da fonação. Fonação em si é como um zumbido, um ruído. Não tem voz completa. Então, esse som que está sendo gerado aqui é um exemplo do que é o momento da fonação. Esse som sem moldes, sem nota específica, só isso. É quando a minha vibração de pregas vocais acontece.
mas nós podemos trabalhar essa região de maneira mais específica. Exemplo, existem algumas consoantes, alguns sons fricativos que nos ajudam a trabalhar essa estrutura e treinar essa musculatura para que ela tenha qualidade no movimento que ela realiza. O próprio exercício que nós fizemos com a respiração, com a consoante Z, já nos ajuda a trabalhar essa região das pregas vocais. E agora eu quero que a gente faça, por favor, 3 consoantes. Nós vamos considerar Z nessa região média, V quando formos para uma região um pouco mais aguda e J quando nós formos para a região grave. Então, pensem sempre na articulação da consoante. Z, z, de Z, Z, Z. Só essa articulação. De voz. Só também essa articulação. E de J. O que você vai considerar? Não precisa forçar, não precisa colocar pressão. Eu quero que você considere um fluxo de ar saindo bem contínuo no meio dessa consoante, ok? O que vai acontecer nessa região quando nós fizermos esse exercício? Nós vamos trabalhar a vibração das pregas, a movimentação muscular das pregas de forma mais delicada, vamos dizer assim, de forma mais específica. Todo esse movimento vibratório que acontece aqui, ele vai ter um ajuste, ou seja, uma aproximação, um fechamento das pregas de forma mais específica, considerando também o ar que está passando pelas suas pregas vocais e chegando aqui fora, ok? Então, nós vamos fazer com Z primeiro, inspira. Percebem que aqui eu tenho um som contínuo, né? Se eu tenho preciso voltar e fazer de novo, porque é importante essa continuidade do som e da vibração da própria consoante, ok? Inspirou. Respira. Inspira. Lembrem dessa região. Inspirou. Inspira. Um detalhe também importante. Se você sente tensão para fazer esse exercício, faça mais relaxadamente, para que essa estrutura do trato vocal não fique apertada. Sempre é legal inspirarmos pelo nariz, para que essa estrutura se expanda. Lembra do palato mole que nós falamos? É exatamente esse lugar onde o nariz abre quando a gente inspira, ou o lugarzinho do bocejo. A gente sempre vai associar todos os exercícios a essa abertura, ok? Com Z, inspirou. Inspira. Inspirou. Mudei para V. Inspirou. Inspira. Inspira. Continuidade. Inspirou. Apoio. Eu tenho apoio muscular, tenho vibração, tenho fonação e tenho aqui o ajuste do meu som. Como eu estou ajustando esse som? Através da posição dos meus articuladores. Lembra quais são os articuladores? Lábio, língua, dente, palato mole, faringe, laringe, mandíbula. Então, eu tenho no V, dentes superiores com lábio inferior. Tenho no Z, eu tenho dentes com a ponta da língua. E no J também tenho essa mesma vibração. Vou voltar aqui na minha região central do piano, em Dó maior, e vou descer um pouco usando o J, ok? Inspirou, contínuo.
inspirou, 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 no último, inspirou. Lembrando sempre que eu preciso ter o apoio acionado, ativado, para que esse fluxo seja equilibrado, o ar seja equilibrado e eu tenha essa continuidade no som da consoante, na articulação da consoante. Esses exercícios têm relação com o momento da fonação. Nesse momento da fonação, a gente tem um movimento muscular de vibração na região da laringe que vai gerar ondas sonoras. Essas ondas vão se espalhar pelas cavidades de ressonância. Isso nós falamos na aula anterior e estamos agora trazendo um pouco mais de detalhes para esse assunto. Região laringofaríngea, região oral da boca, região nasal, nariz. São 3 cavidades de ressonância. Falei para todos nós guardarmos essa palavra. Então, continuem guardando ela aí. E aqui nós já podemos entender que a ressonância tem a ver com o som que foi gerado aqui, com a onda sonora que foi gerada nessa vibração e foi moldado através dessas cavidades de ressonância. Cavidades onde o nosso som ganha o timbre. Lembra do timbre? Explicamos também o que é timbre. Ganha as particularidades da minha voz, da sua voz. Vamos agora pensar em um exercício que trabalhe com esses articuladores. Se você pegar uma nota só, estou tocando aqui nota Fá, e pegar todas as suas vogais, todas as vogais que nós temos no alfabeto, e cantar essas vogais em cima dessa mesma nota, você vai perceber que o som da nossa voz, o som final da nossa voz, ele é produzido através dos ajustes que nós temos aqui. Vamos lá, vamos pegar primeiro a vogal A. Vogal A. Eu tenho a boca um pouco mais aberta, a mandíbula um pouco mais para baixo, a língua está paradinha ali dentro da boca, o meu céu da boca, o meu palato mole também está erguido. Agora eu vou mudar, eu vou movimentar os meus articuladores. E aí vocês vão ver que a característica do som da minha voz vai mudar. Ou seja, eu vou mudar de posição. Mudei para E. Se eu quero mudar para I, o que eu preciso fazer? Ajustar esses articuladores. Mudei para I. Se eu quero mudar para O, tudo na mesma nota. Não preciso mudar de nota para fazer ajuste nos meus articuladores. Arredondei um pouco mais a boca, a língua também desceu um pouco mais, o céu da boca ficou mais erguido, a posição dos dentes também está mais aberta, diferente, mandíbula também está mais para baixo. Agora terminando com U. Mesma nota, mesmo som, porém com características diferentes. E essas características são resultado do ajuste que eu faço com os meus articuladores, ou seja, com a movimentação dessa estrutura de ressonância, de cavidade que vai moldar o que foi gerado de som aqui no início. Para que nós consigamos entender esses ajustes, é muito interessante fazer exercícios com as vogais. Por exemplo, a gente faz aqui I, A, O, U, terminando com U, ok? Inspirou, I, A, O, U, movimente os seus articuladores. I, A, O, U, I, A,
Inspira pelo nariz, abre o palato. Inspirou. E assim você vai para o agudo, vai para o grave, sempre lembrando de inspirar, expandir a região do seu palato mole e também sustentando a sua musculatura inspiratória com o seu apoio. Para todos os exercícios é importante abrirmos esse espaço de região do palato mole e também essa sustentação da estrutura respiratória. Agora vamos falar bem rapidamente sobre uma questão que foi falada na nossa aula anterior. Eu estou aqui abrindo meu palato mole através da minha inspiração para cantar um determinado estilo. Para cantar outro estilo, não necessariamente eu vou precisar pensar tanto nessa expansão, nessa cobertura. Eu vou configurar o meu trato vocal, vou posicionar os meus articuladores de outra forma. Primeiro eu fiz. Gravem esse som. Agora eu vou fazer. Eu tenho uma voz um pouco mais brilhante, mais metálica. O que gerou essa diferença? O ajuste que eu realizei aqui. Agora se eu fizer. Tem um som muito coberto, né? Muito espaço aberto. E o que eu fiz? Eu desci um pouquinho a minha laringe para dar ainda mais espaço. Ou seja, eu consigo fazer vários ajustes e ter sonoridades diferentes através da movimentação do nosso trato vocal, dos nossos articuladores, das nossas cavidades de ressonância. Toda essa estrutura, ela vai servir como o filtro da nossa voz. Nós já tivemos a prova disso. Ainda sobre essa posição dos nossos articuladores, nós vamos fazer o seguinte exercício. Pensando nas duas vogais, O, A, O, A. E aí a gente vai fazer cada nota uma vogal, ok? Para pensarmos também na posição dos nossos articuladores. Lábio, língua, dente, mandíbula e O, A, O, A. Veja que você não precisa abrir o A tão na vertical. Ele pode ficar centralizado aqui, só abrindo a lateral do lábio um pouquinho mais. E todos esses exercícios servem para você conhecer a movimentação dos seus articuladores. Oa, 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 oa. Subir. Oa, 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 oa. E como eu não prendo o meu som, oa, 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 oa. O som está preso. Por que o som está preso? Porque a estrutura daqui de cima, o palato mole, que fica nessa região, está erguido. Eu expandi quando inspirei pelo nariz. Inspirou. Oa, 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 oa. Deixa o som passar. Inspirou. Oa, 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 oa. E assim você pode caminhar para o agudo, caminhar para o grave, sempre pensando no movimento de articulação dessas estruturas. Chegamos aqui numa parte importante da nossa aula, que é o momento de dizer para vocês por onde vocês podem enviar todas as dúvidas referentes às nossas aulas. Mas antes, é necessário que eu converse aqui com vocês sobre um assunto muito importante. Todo o conteúdo que nós temos visto nas nossas aulas, eles são associados à técnica vocal para a voz cantada. Ou seja, um profissional da voz cantada, seja ele professor de canto, vocal coach, temos várias especificidades dentro desse ambiente de trabalho em relação à voz cantada. Ele vai trabalhar com técnicas para que você consiga desenvolver musicalmente a sua voz. Esse é o papel do professor de canto. E vamos abrir um parêntese. O professor de canto, ele precisa saber da fisiologia vocal, porque ele vai te ensinar a cantar,
usando como instrumento de trabalho o seu corpo. Então, enquanto professora de canto, eu preciso conhecer a fisiologia vocal do seu instrumento, do meu instrumento, para que eu consiga te ensinar conscientemente, para que eu consiga te dar qualidade de evolução e de aprendizado. Aquela pessoa que vai trabalhar com a saúde específica, com a reabilitação da voz, quando existe um problema de voz, é o fonoaudiólogo. Então, todas as dúvidas que você tiver em relação às nossas aulas, sejam conteúdos teóricos ou seja em relação aos exercícios que nós fizemos, todas essas dúvidas serão respondidas com base na técnica vocal aplicada à voz cantada. Elas vão ter, sim, conhecimento fisiológico. Tudo que você nos enviar de dúvidas serão respondidos de acordo com a fisiologia. Porém, aquilo que precisa ser tratado no âmbito da saúde precisa ser acompanhado com um fonoaudiólogo e também com um otorrino, ok? Agora falando sobre o nosso canal de comunicação para que você possa enviar as suas dúvidas. Exemplo, fiz o exercício de respiração, não consegui ter um bom desenvolvimento, não consegui sentir a minha estrutura abdominal funcionando. O que eu preciso fazer? Se você quiser nos enviar um vídeo ou um texto mesmo falando sobre as suas dúvidas, esse será o nosso canal de comunicação. Para Teu Louvor, @radiomanaim.com.br. Aqui você pode enviar todas as questões que você não conseguiu compreender nas nossas aulas. Mas é extremamente importante que você se lembre que todo o conteúdo ele vem em sequência. Então, para entender o que nós falamos hoje, os exercícios que nós fizemos hoje, você precisa acompanhar todas as aulas que nós tivemos anteriormente, ok? Então, nessa aula de hoje, nós fizemos alguns exercícios e existem vários outros exercícios sobre o desenvolvimento da nossa voz, sobre os pilares da nossa voz que vimos na aula anterior. Hoje foram esses exercícios e em todas as próximas aulas também traremos exemplos de exercícios e sempre estarão relacionados aos assuntos que forem trazidos. Todo o conteúdo ele precisa ser visto de forma teórica e forma prática. Hoje nós vimos bem prático aquilo que vimos teoricamente na aula anterior. E tente reproduzir esses exercícios enquanto você estiver assistindo a aula, tire alguns minutos do seu dia para você dar continuidade e no treino diário individual. Fez o exercício? Teve dúvida? Envie para o nosso canal de comunicação, para o nosso e-mail, ok? Lembrando, quando você vai treinar, você vai estimular a sua musculatura, estimular o seu instrumento voz. O que você faz nesse momento é aquecimento, é treino de resistência para gerar evolução, para promover evolução na sua voz. Gerou dúvida? Teve dúvida? Envia para a gente, ok? Nós ficamos aqui com esse conteúdo prático de exercícios e nos encontramos na próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus.